tarde. Boa tarde. Diáconos, falei diácono Marco Túlio. Vamos conversar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o seu trabalho, porque eu assisti ontem uma reflexão do senhor do encontro. Foi muito bonito a sua reflexão. Aquilo tocou-nos profundamente. Tenho certeza que várias pessoas saíram dali encantadas pela sua reflexão. Seu nome? Eu sou Marco Túlio Gomes Pereira. Seus pais? Minha mãe se chama Dalveniana Gomes Pereira. O meu pai, Ismael Gomes Pereira. E tem uma irmã mais nova do que eu, que chama Larissa Kelly Gomes Pereira, natural da cidade de Formiga, aqui bem pertinho da cidade de vocês. Formiga, cidade das Areias Brancas. Sim. Diácono, qual que é o papel de diácono? Tá, vamos lá. O sacramento da ordem da nossa igreja tem 3 graus. O primeiro grau a ser recebido pelo rapaz que deseja ser padre é o diaconato. É o primeiro grau da ordem. Os outros 2 são o presbiterato e o episcopato. Geralmente, o sujeito que ordena diácono, ele almeja ser padre, como é o meu caso. Tendo o primeiro grau da ordem recebido pelo bispo, a gente aguarda um período de, no mínimo, como pede o Código de Direito Canônico, que é as leis da igreja, 6 meses, o mínimo de tempo, até a ordenação presbiteral. O que é um diácono? Um diácono é aquele que se coloca como servidor. Na ordenação diaconal, o bispo nos ordena como Cristo servidor, aquele que serve os irmãos, principalmente pela pregação da palavra, pela catequese e pelo serviço dos pobres. Pregação da palavra, junto com catequese, o serviço dos pobres e liturgia. O que impulsionou o senhor a chegar a ser um missionário de Cristo? Esse hobby não, como seria? Uma vocação mesmo, não é? Essa vocação, seria a palavra ideal, claro. Vem desde criança? Sim, desde criança eu já pensava em ser padre. E me encantava muito quando eu participava das missas na minha comunidade, até então era comunidade, não era uma paróquia ainda, ver os padres rezando a missa. As roupas dos padres me chamavam muita atenção. Então foi vendo os padres rezar a missa, participando das cerimônias da Semana Santa, desde criança, e eu senti no meu interior, no meu coração, essa vontade de me entregar totalmente a Cristo e à igreja. E eu dei o meu sim definitivo na minha ordenação diaconal, no dia 9 de dezembro. Eu me consagrei totalmente a Deus e à igreja para servir. Então, o senhor consagrou desde pequenininho. O senhor era um menininho bonzinho, levado, artista. Como que foi, senhor? Sim, sim. Já que o senhor já tinha essa vocação, o senhor achava que tinha que ser certinho, bonitinho? Sim. Desde pequeno eu sempre disse que queria ser padre, né? Então, por causa disso e também por causa da educação que meus pais me deram, com certeza, né? Eu sempre fui uma criança comportada, né? Que gracinha. Participava das missas, gostava de sentar nos degraus do altar, né? Então sentava ali, ficava olhando o padre assim, o tempo todo, participava da missa quietinho. Então eu sempre fui uma criança comportada. E desde criança, desde jovem, né? Menina, seus 10 anos, era coroinha ou não? Sim, fui coroinha. Comecei no Ministério das Coroinhas com mais ou menos 8 anos de idade. E fiquei bastante tempo como coroinha. Por volta dos meus 13, 14 anos eu iniciei os encontros vocacionais, que é um acompanhamento para os jovens e adolescentes que desejam entrar no seminário. Então eu conheci a congregação dos padres redentoristas, a congregação dos padres rogacionistas do Coração de Jesus e, por fim, a diocese. Foi o último lugar que eu conheci e comecei a fazer acompanhamento vocacional no nosso seminário diocesano. Essa facilidade do senhor comunicar, falar bem, essa reflexão, como que foi que o senhor adquiriu? Com muita leitura, muito estudo, como que foi? Porque o senhor tem uma oratória, uma reflexão muito excelente.
Toca muito nas pessoas a sua reflexão. Isso aí foi, o senhor acha que foi um dom de Deus? Ou se foi também com muito estudo, muita dedicação? Eu penso que tudo que nós recebemos é graça de Deus, com certeza. Mas o que não deixa de ter a nossa parcela de participação também. Deus nos dá graça, nós a aprimoramos, né? Então, são duas coisas que se juntam e que penso que não tem jeito de separar. É claro que por graça de Deus, Deus me deu essa facilidade de poder falar em público, mas também com muito esforço pessoal. O tempo de seminário é um tempo muito propício para o jovem estudar, aprofundar, ler sobre as coisas de Deus, ler sobre as coisas da igreja, estudar sobre a Sagrada Escritura, sobre a doutrina da igreja. E isso acaba ajudando a gente a falar melhor, a conseguir dizer uma mensagem ao povo que nos escuta. Então, veio daí a minha facilidade de falar melhor, sim, com certeza. Nossos esforços, se não tivéssemos a graça de Deus, né? Com certeza, é por graça dele em primeiro lugar. Que ano que o senhor entrou no seminário? Em 2011. Eu fiquei o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 Completei 18 anos no seminário, naquele mesmo ano, em 2011. Cheguei no dia 28 de janeiro de 2011, na festa de Santo Tomás de Aquino, grande teólogo da igreja. Eu chegava no seminário. E como foi quando a chegada, essa formação inicial? O senhor ficou satisfeito em entrar no seminário? Hoje o seminário é diferente do tempo passado. Sim. Tem mais liberdade, né? E mais o senhor, quando chegou ali, gostou do local, gostou ali da companhia de seus colegas? A princípio eu tive um pouco de dificuldade de adaptação na cidade. Eu saí de Formiga, como eu disse no início, e fui morar em Luz. Então, a cidade me impactou um pouco, porque Luz é bem menor do que Formiga. Bem menor, né? Mas o ambiente do seminário, para mim, foi como que uma realização. Desde que cheguei, eu, ainda com todas as dificuldades que a vida do seminário apresenta para nós, ficar distante da família por um tempo, não poder ir em casa com muita frequência. Então, ainda com todas as dificuldades, eu estava muito feliz ali naquele ambiente. E eu acho que isso se confirmou mesmo na minha ordenação diaconal. E a sua família ajudou nesse trajeto aí, nessa missão, desde o início? Sim, sim. Seu pai é a favor? Sim, sempre. Geralmente as mães são muito a favor, né? A minha mãe ainda graças a Deus, graças muito a Deus. Quer dizer que a sua família foi importante nessa educação, nessa direção missionária? Claro, claro que foi. A educação que a minha família me deu, até mesmo o incentivo, desde criança, de participar das missas, de participar das palmeações do Sagrado Coração de Jesus, de fazer a noveninha de Natal com as crianças no período do Natal, isso entusiasmou muito, né? No seminário, a participação da família é imprescindível. A família tem que ter uma presença, ainda que distante fisicamente, né? De poder apoiar nas dificuldades, de poder escutar-nos quando a gente precisa, né? E a minha família teve um papel importantíssimo, com certeza, no meu período de formação. Após que a mamãe ficava toda orgulhosa. Não, vai dar um padre tão bonito, um padre tão inteligente. Você ouviu falar isso? Ah, sim, muitas vezes. Mãe é suspeita de dizer, né? Mas ela já disse muitas vezes, sim. A sua mãe tem quantos anos hoje? A minha mãe tem 52 anos. Está muito nova. Isso. Então vai aproveitar muito mesmo a sua religiosidade. Sim, sim. Vai para ela falar para os familiares: olha, eu tenho um padre na minha família. Isso é um orgulho, né, para todo mundo, né? O que mais que encanta nessa missão? O serviço a Deus. Penso que o serviço ao povo só tem sentido porque antes nós servimos a Deus. E se nós, que somos ministros dele, não tivermos uma intimidade com ele, não estamos próximos dele, nós não vamos conseguir servir o nosso povo bem. Então, o que mais me encanta é poder servir Deus no nosso povo. Graças a Deus. Não é só o povo e não é só Deus. Pois é, o Papa Francisco fala muito nisso, né? Sim.
Então, o que o senhor acha do Papa Francisco? Ele fala assim que o padre deve estar sempre perto das pessoas, perto do povo, né? Não é isso que ele fala muito? Sim, o Papa Francisco diz, o padre tem que ter o cheiro das ovelhas, não é? Isso, é isso mesmo. Essa expressão Já ouvi essa expressão, cheiro das ovelhas. Cheiro das ovelhas. O Papa Francisco... E o senhor sente isso? Sim, muito. Eu penso que o nosso ministério tem sentido, de fato, para servir. Não é um status, não é para a gente aparecer, não é para a gente ser melhor do que o outro, mas é para a gente servir melhor do que os outros. Essa é a nossa obrigação. E eu penso que nós precisamos sim ter o cheiro das ovelhas, mas antes de nós termos o cheiro das ovelhas, nós precisamos ter o cheiro de Deus. Porque as ovelhas não podem ser atraídas pelo nosso cheiro, porque se for, elas vão se apegar a nós. E nós passamos. Quem permanece é Deus. Elas precisam sentir em nós o cheiro de Deus e se unirem a Ele, não a nós. O Papa Francisco é extraordinário, né? Com certeza. Eu achei tão bonito quando ele fala assim que a internet é uma coisa maravilhosa que Deus pôs no nosso caminho. Ele fica encantado com a internet, né? Sim, com a net, hoje em dia, né, com o computador, com os meios de comunicação, né? Comunicação. São é muito tão bons rápido, quando bem usados, né? Graças a Deus, tem muita gente que sabe usar muito bem. Para o bem, né? Claro. Para a evangelização hoje é um meio que nós não podemos abandonar, né? Claro. Muito bonito. Precisamos de estar no meio eletrônico também. E quando vai ser? Quer dizer que diácono está preparando para a ordenação. Sim. E quando será essa ordenação? Será este ano ainda? A ordenação de padre deve ser este ano ainda. Que maravilha! Quando que vai ser, mais ou menos? Está em processo de aprovação. Porque para que aconteça uma ordenação tanto de diácono quanto de padre, não é o bispo que resolve sozinho. São enviadas cartas para os padres. Os padres respondem para saber se o candidato pode ser ou não aprovado para a ordenação. E não só para os padres, são consultados os leigos também, das paróquias onde nós passamos e da nossa paróquia de origem. Então, o meu processo de ordenação presbiteral está caminhando para que seja, se Deus quiser, agendado ainda para esse ano, por volta de agosto, setembro. Aí só manda um alô para nós, quem sabe vai uma caravana daqui para ver, né, o nosso diácono Marco Túlio, né? Claro. Nessa época já será, né, um filho, como que seria o quê? O de Deus, como que fala, tem uma expressão bonita, quando você é um padre, tem uma coisa assim bonita. Como que fosse eu não sei se é a expressão mais correta, mas é o que me vem à cabeça como um filho predileto, né? Nem sei. Todos nós somos prediletos, né? De Deus, né? De Deus, com certeza, pelo nosso batismo, né? Mas o padre acaba que tem os olhos de Deus voltados para ele, porque ele assume uma missão muito importante, né? E muito bonita, muito linda essa missão. E agora, vamos deixar aqui uma mensagem. Aí o senhor vai mandar um alô, o padre João Bosco, né? Para as pessoas, vamos convidar aqui as pessoas, né? Que gostaram da sua pessoa, que gostaram das suas reflexões, para a gente estar lá nesse dia, né? Que seria o dia mais lindo da sua vida, né? Claro, essa ordenação, né? Sim, eu estou muito realizado e muito feliz enquanto diácono. Amém. Muito que mesmo. Deus te ilumine, que Deus te abençoe na sua carreira. Amém. E já almejando também, é claro, a ordenação de padre, né? Esperando, ansioso por ela. Se eu já estou feliz como diácono, penso que ficarei mais ainda como padre. Nossa Senhora, que maravilha! Claro. Vai ser um padre excelente, muito bom, cheio assim de criatividade, tem muita criatividade, tem muita comunicação, reflete bem as coisas. Eu achei assim muito bonito quando o senhor falou naquela reflexão sobre a juventude de hoje. A juventude, infelizmente, nem é todos, é lógico, né? Toda regra tem exceção. Então, assim, a maior parte dos jovens nem estão aí para Deus, para as coisas de Deus, para a família. Parece que a família está sendo distorcida. É verdade. Né? Deixa uma mensagem aqui para esses jovens. Vamos ver se o senhor, com a sua juventude, quantos anos? 24. Só 24? 24 anos. Que maravilha! Ai, olha, é um chamado mesmo de Deus, né? Com 24 anos,
com uma juventude maravilhosa pela frente e dedicado tanto a Deus, né? Pois é, eu falo assim, que a juventude hoje não precisava ser missionário, não, é lógico, mas ter um bom caminho, seguir as coisas certinha, não desviar do caminho, né, que a família deseja para ele, que Deus deseja, apesar de que Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo, mas a gente tem uma noção, tem que ter, né, no caminho da vida, né? Claro, uma noção, um caminho para o bem, né? Então o senhor aí com 24 anos já está nesse caminho, né, seguindo a Deus. Vamos ver se uma frase, uma reflexão toca no coração desses jovens e eles procuram, como falar, grupos de jovens, né? Aqui em Bambuí nós temos. Então, se tocam, né? Se segue com os outros também essa missão, né? Para ajudar as pessoas. Claro, eu penso que o mais importante, principalmente para os jovens, é reconhecer que Deus nos dá a liberdade e Deus nos dá muitos dons para que sejam usados a favor dos outros e não para que nós usemos para o mal ou a serviço só de nós mesmos. Os nossos jovens, infelizmente, estão muito fechados em si, pensam só em si e não pensam que muitas das coisas que eles fazem podem prejudicar e entristecer a própria família, as pessoas que estão próximos deles e que gostam tanto deles, né? A grande questão é ter coragem, e é o que nós refletimos nós tentamos refletir durante todo esse tempo de Semana Santa, né? Ter coragem de seguir Jesus Cristo. Ele que nos ensinou a servir o próximo, Ele que nos ensinou a amar o próximo, Ele que nos ensinou para os nossos jovens, para todos os cristãos do mundo inteiro, ter coragem de seguir Jesus, de ir atrás dele, ainda que as outras pessoas nos achem quadradas, ainda que as outras pessoas nos achem ultrapassadas, nós queremos ser de Jesus Cristo. Eu acho que é isso que vale a pena. Se Deus quiser, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a sua profissão, que Deus ilumine no seu dia a dia, que Deus te dê muita saúde, porque o Senhor está muito novo, para as pessoas aproveitarem bastante o seu dom, a sua criatividade, a sua reflexão. Que Deus ilumine a todos para estar sempre junto convosco. Amém. Amém, né? Tudo de bom para você, viu? Obrigado. Um grande abraço. E o Jornal da Canastra agradece esse espaço que o senhor está nos dando para falar sobre o seu trabalho. Quem sabe, às vezes, a gente fazendo essa entrevista, quem sabe se pode até tocar o coração de algum jovem e ele pode até, quem sabe, né? Pensar mais em Deus, pensar mais nas coisas, né? E aos jovens que terão acesso a essa entrevista, né, eu convido para que de fato sinta Deus falar no coração, né? E os jovens que têm vontade de ser padres, as meninas que têm vontade de ser freira, nos procurem, converse conosco, não tenham medo não. Aí se ele desejar seguir essa vocação, aí tem que comunicar em luz com o seminário. Basta conversar com o padre da paróquia. O padre da paróquia já faz o encaminhamento para o seminário. E aí nós começamos o acompanhamento vocacional, que são encontros durante o ano que acontecem, e aí a pessoa vai pensando se é isso mesmo que ela quer, se quer de fato entrar para o seminário, se quer deixar para mais tarde, se não quer mexer com isso mais, né? Então, aos jovens que irão ler ou ver essa matéria, que Deus possa tocar no coração mesmo, e que se de fato você tem a vontade de seguir Jesus Cristo de mais perto, não tenha medo, tenha coragem, fale com o seu padre,